Ou você aí que está iniciando agora nos investimentos e está meio inseguro? Vem comigo que esse vídeo é para você. Money, investidores. Fabrício aqui, consultor de investimentos, e hoje vamos falar sobre investidor iniciante. Qual é a sua jornada? Sim, então você aí que está iniciando nos investimentos ou já iniciou já há muito tempo, deve ter passado por uma grande jornada, a qual nesse vídeo aqui vamos falar qual que é o mais comum dessa jornada que os investidores iniciantes enfrentam e estratégias para você evitar cair erros comuns para você que está iniciando nos investimentos. Então, bora lá, pessoal. Começando então este vídeo, vamos abrir nosso mapa mental aqui e como primeiro passo, primeiro contato que temos nessa jornada do investidor iniciante, temos o primeiro contato com os investimentos. E aí, o início de muitos investidores é ter esse primeiro contato. Ele pode ser por um vídeo no YouTube, um amigo comentando de lucros que teve com algum investimento, como criptomoedas, ações, né? Ou até mesmo um curso ou palestra sobre educação financeira. Então, muitas pessoas, quando vão conhecer o mundo dos investimentos, acabam tendo este primeiro contato, que aí surge aquela curiosidade em investir melhor. E aí, depois que a pessoa tem este primeiro contato com os investimentos, que é possível ter lucros, ganhar dinheiro, ter uma rentabilidade melhor e que investir faz uma base para seu futuro, depois desse primeiro contato, nós temos uma expectativa irreal. Então, muitas vezes, esse investidor iniciante, quando ele começa a investir, a primeira coisa é aquela expectativa irreal, o sonho do dinheiro fácil. E aí ele acaba entrando naquela expectativa que investir em ações vai multiplicar o seu capital, que o Bitcoin vai deixar ele milionário e que seguir dicas de grupo barra internet não vai ter erro, tá? Então, se ele seguir essas dicas, ele vai estar garantido. Então, essa expectativa real é muito comum para investidores de primeira viagem, ok? E o grande segredo neste caso é que não tem, infelizmente não tem. Quem começa a investir acaba criando essa expectativa. É muito difícil alguém começar a investir e já ter os pés no chão, ok? E você aí que está vendo toda essa jornada do investidor iniciante e percebeu que precisa de ajuda de um consultor de investimentos? Perfeito, aqui estou eu. Então no Mura fazemos esta consultoria financeira para você, em que montamos sua carteira de investimentos de acordo com seus objetivos, metas, necessidades e sonhos da sua vida, ok? Se interessou? Perfeito. Acesse o link aqui embaixo na descrição e entre em contato diretamente comigo. Primeira sessão gratuita para você entender como funciona essa consultoria e também para eu entender você. Então, aproveitem. E aí, depois que a pessoa cria essa primeira, essa expectativa aí de vai ganhar dinheiro, vai multiplicar o seu capital, o que acontece? Ela começa a investir e nessa que começa a investir acontece o primeiro tombo. Sim, este primeiro tombo é inevitável, não tem jeito, vai acontecer. Em algum momento o iniciante ele vai perder dinheiro, tá? Pode ser comprando uma ação que aí depois vai cair, pode ser entrando em uma criptomoeda errada, pode ser em um momento errado no mercado, tá? Então, esse primeiro tombo acontece, mas, no entanto, esse primeiro tombo é fundamental para o desenvolvimento desta pessoa, desse investidor iniciante, tá? É com este momento de queda que ele vai ver que ele precisa estudar,
precisa conhecer mais, tá? E aí ele vai ensinar que investimento envolve riscos, certo? Muito importante, então, este primeiro tombo. Mas, e aí que muda, e aí é que vai fazer uma diferença entre investidores que vão desistir ou não. Alguns vão desistir, outros não. Outros vão querer entender o que aconteceu, estudar mais, se aplicar mais, ok? E uma dica para você não cair nesse conto ou nessa questão do primeiro tombo e te fazer desistir, uma dica é: comece com um pouco dinheiro, ok? Não vá colocar todo o seu patrimônio já para começar investindo. Uma pessoa que começa a investir, ela deve ir aos poucos. Por exemplo, ela tem 50 mil reais para investir, então pega 10 mil reais e aí começa a investir. E aí depois espera uns 2, 3 meses, faz mais um aporte, vai gradualmente alterando esta alocação de capital, ok? E depois que a pessoa tem esse tombo, aí sim ela dá início à educação financeira. Então ela vai entender que precisa estudar, precisa conhecer mais sobre investimentos e educação financeira. E aí que é interessante, o estudo ela abrange vários N caminhos. O estudo ele pode ser por livro, YouTube, podcast, aulas, cursos, N modos para estudar, tá? Mas o importante é que ele vai iniciar esse estudo. E aí, quando ele começa a estudar, vai ter entendimento de conceitos básicos, como reserva de emergência, diversificação, o seu perfil de investidor. E aí que ele vai entender, vai falar, pô, talvez meu perfil não seja arrojado, seja conservador. Pô, eu não tenho reserva de emergência. Vou fazer uma diversificação entre renda fixa e renda variável. E aí que esses conceitos básicos que ele começa a entender, começa a fazer mais sentido o seu investimento. E aí sim, ele dá início a uma jornada com mais constância nos seus resultados. E aí, depois que ele começa esse estudo, entendimento dos conceitos básicos, vem o primeiro planejamento. Então, nesse primeiro planejamento, ele vai amadurecer, perceber que investir sem objetivo é como navegar sem destino. E aí surge esse primeiro planejamento em que ele vai ter objetivos como trocar carro, trocar de casa, uma aposentadoria, e dentro desse objetivo vai criar metas, tá? Metas de curto, médio e longo prazo. Então, curto seriam aí entre 0 a 2, 3 anos. Médio prazo, a gente coloca aí de 3 a 6, 7 anos. E longo prazo, longuíssimo, estamos falando aí acima de 7, 8 anos, tranquilamente. Tá? E aí, com essas metas, ele consegue definir melhor os investimentos a serem realizados, ok? Então, esse primeiro planejamento é muito importante, que afinal é onde ele vai amadurecer todos os seus objetivos de vida, necessidade, o que ele quer com esse dinheiro, e aí sim vai traçar uma carteira para este objetivo e metas. E enquanto é muito paralelo esse jogo, tá? Então, enquanto ele está fazendo o primeiro planejamento, ele acaba descobrindo também o poder dos juros compostos, tá? Porque quando ele começa a fazer esse planejamento, automaticamente ele acaba também fazendo contas, tendo que fazer contas a longo prazo, a médio e longo prazo, e aí ele descobre o poder dos juros compostos. Ele vai começar a fazer contas na prática, e aí ele percebe que se investir 500, R$ 1.000 lá na frente, pode dar muito mais do que ele faria uma conta simples, né? Então, muito interessante este ponto dos juros compostos. E depois que ele faz esse planejamento, ele começa a investir, começa a aplicar o que planejou, e aí entramos no sétimo ponto, que seria os primeiros resultados. Então, o investidor ele está ali feliz que ele consegue atingir os primeiros resultados, como completar uma reserva de emergência ou
os investimentos, ele vê que está rendendo muito mais do que poupança. Também ele consegue ver que o patrimônio dele começa a crescer. Então, este momento dos primeiros resultados é quando o investidor ali já não é tão iniciante, ele já começa a entender a importância de investir e também de monitorar os seus resultados e rentabilidade. E depois que ele vê, entende esses primeiros resultados como sucesso, ele tem aquela mudada de chave, é o ponto de virada, que é o quê? Ele deixa de focar em ganhos imediatos, tá? E realmente percebe que investir está atrelado aos seus objetivos e também à sua segurança, tá? Então, aquele investidor que quer ganhar fácil com Bitcoin, quer ganhar fácil com ações, não está mais lá. É uma pessoa ali focada, já não quer mais saber, vou investir agora um Bitcoin para fazer um ganho extraordinário ou vou me alavancar. Ele deixa de focar isso e começa a perceber com objetivos e segurança, tem que ter também planejamento e os investimentos, tudo isso atrelado a ele, ok? E depois deste ponto de virada, ele deixa de ser um investidor iniciante, ele já é um investidor muito bem capaz. E aí percebe que o ciclo ele não acaba. Então, é um ciclo em que ele precisa constantemente estar em busca de conhecimento e disciplina e também estar com cuidado com sua autoconfiança excessiva, okay? Que afinal todo investidor pode ter uma autoconfiança e aí essa autoconfiança excessiva gerar lucro, gerar prejuízos, certo? E percas no seu patrimônio. Então, e aí ele entra nesse ciclo que não acaba, que depois de anos de experiência ele ainda vai ver que precisa aprender muito sobre investimentos, ok? E aí, pessoal, o que acharam desse vídeo? Este vídeo é mais para você entender como funciona a jornada de um investidor que inicia lá tendo um sonho, começa a investir errado, tem o seu primeiro tombo, aprende, começa a estudar, faz o planejamento e aí sim começa a entender o que é investir. E você? Qual o momento que você está atualmente? Comenta aqui embaixo. E curtiu o vídeo? Perfeito! Dá um joinha, curte a gente e segue a gente para mais vídeos assim. E se interessou por uma consultoria financeira comigo mesmo? Perfeito! Aqui estou eu. Então, Nomura, fazemos essa consultoria. Montamos a sua carteira de investimentos de acordo com seus objetivos, metas, sonhos e necessidades. Se interessou? Perfeito. Acesse o link aqui embaixo e entre em contato diretamente comigo. Primeira sessão gratuita para você entender como funciona essa consultoria e também para eu entender quais são seus objetivos, necessidades e aí sim traçar a melhor carteira de investimentos para você. Então, aproveitem, beleza, pessoal? Valeu!